De longe, essa foi a luta mais complicada para o protagonista, e quase deu ruim para ele. E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e eu estou aqui para mais um vídeo, e dessa vez comentando sobre o 8º episódio da segunda temporada de Solo Leveling, em que tivemos o protagonista finalizando o castelo demoníaco, e que finalizou com uma baita de uma luta que foi bastante complicada para o protagonista, e que deu uma bela empolgada no jeito que colocaram, porque foi muito melhor do que no original na novel, e também no seu mangá, o Manhwa, que é o mangá coreano, e que foi muito bem feito e deu uma bela empolgada, porque deu um desafio para o protagonista, uma coisa que várias pessoas queriam, e com certeza essa luta foi um baita desafio. E bom, nesse episódio também tivemos outras partes interessantes, como por exemplo aquela formiga que apareceu no episódio número 7, e que teve destaque nesse episódio pelo que ela fez quando chegou naquele local, e que acabou repercutindo e gerando permissão para a 4ª expedição na ilha Jeju, para resolver a situação com as formigas, e que dessa vez vai ser diferente e mais interessante, porque vai envolver mais caçadores que não estavam antes, e caçadores de outros países, e que eu já vou entrar em mais detalhes. Então já deixa seu like para apoiar o canal e se inscreva para não perder os próximos vídeos, seja do anime de Solo Leveling ou de outros animes. E bom, esse episódio continua naquela parte final do episódio número 7, em que o protagonista ele acaba encontrando esse monstro, e que aparentemente é um monstro bem inteligente, e que no final esse monstro acabou se rendendo e se mostrando bem diferente do que era esperado, porque o protagonista devia estar esperando um monstro rendo, quando na verdade era uma garota monstro, e que se mostrou bem fofinha em vários momentos, e que ela ficou chamando atenção ao longo do episódio, e que assim, foi bem engraçado porque logo de início ela se rende para o protagonista, só que quando ele vira de costas, ela tenta pegar ele com a guarda baixa, só que não deu certo porque ele está com muitas proteções. E bom, o protagonista, ele não estava achando acesso para o próximo andar, porque a família dela está aguardando, e por isso que ele não estava encontrando o acesso. E bom, ela até fala para ele que ele pode dar acesso para ele, só que ele não sabe se pode confiar. Ele acaba botando medo nela, perguntando se ele pode confiar nela, e realmente deu medo assim essa cena, e ela toda com medo falando que sim, ele pode confiar nela. E bom, uma outra coisa interessante que tivemos nessa parte foi envolvendo essa garota, porque o protagonista, ele acabou testando essa garota, assim como aconteceu com o Baruch e também com o chefe dos orcs, porque ele suspeita de algo estranho relacionado ao sistema. Ele acaba perguntando para ela se ela ouve alguma voz na cabeça, só que ela ouve uma voz diferente, porque ao invés de ouvir para matar os humanos, ela ouve uma voz que fala para proteger o local em que ela está. Só que tem uma coisa que o protagonista estranhou, porque ela falou que ela começou a ouvir essa voz a partir do momento que eles chegaram nesse local, ou seja, eles não estavam aí antes. Ele acaba perguntando para ela e ela fala que eles estavam no reino dos demônios, e que eles estavam se preparando para uma certa guerra que iria acontecer com uma outra pessoa, que iria acontecer contra alguém que é muito forte, e que precisaria reunir todos os demônios. Só que do nada, um dia eles acabaram nesse local. E bom, curioso, o protagonista, ele queria saber mais, só que aconteceu de novo, o sistema travou e não deixou ela falar mais do que devia, e que é uma coisa que faz o protagonista suspeitar mais ainda do sistema, porque parece que tem algo acontecendo, algo está acontecendo e é bem relevante, até porque ele faz parte do sistema. Bom, o protagonista ele acaba chegando no castelo dessa garota, e o pai dela logo de início já percebe que ele é um cara bem perigoso, porque ele percebe as sombras que estão com o protagonista. Ele já ameaça o protagonista logo de início, só que ele só quer o acesso, ele não quer brigar com eles, ele só quer o acesso para poder passar para o próximo andar. E é uma coisa que esse cara, o pai da Ezio, concede a ele, só que não é só isso que ele quer, porque ele quer o acesso e também a filha dele, para poder guiar ele durante os andares, porque ela falou que ela poderia guiar ele, até porque ela conhece o local, e que é uma coisa que ela meio que entende errado, porque ele fala que ele quer ela, só que ela não está entendendo, e ele também não se ajuda, porque ele fala de um jeito que parece que ele quer ela, não quer a ajuda dela, ele quer ela mesma. Só que assim, para a gente que está assistindo, a gente sabe que o protagonista, ele não está ligando para isso, só que para eles acham que o protagonista está se referindo a isso, e é uma coisa que vamos vendo ao longo do episódio, porque o protagonista, ele não para de soltar várias coisas que parece que ele está dando mole para essa garota, e que assim, nessa parte até cortaram uma interação entre eles, só que não é nada tão relevante, é mais um service para vermos mesmo, e vermos essa garota corando cada vez mais para o protagonista, e vendo que ela está gostando dele mesmo. E bom, o protagonista, ele acaba passando de andar muito rápido, e a sua vanguarda vai ficando cada vez mais forte, porque agora eles se equivalem ao rank S e ao rank A. Então assim, agora o protagonista, caso ele tenha que enfrentar algum rank S, ele pode lidar com vários, porque a sua vanguarda também está muito mais forte e quase se equivalendo a rank S. E é legal dessa parte que a Ezio, ela acaba trazendo vários tesouros para barganhar com os bosses de cada andar, só que o protagonista, ele fala para ela que não é precisa, porque ele não vai conversar com os monstros, até porque se ele fosse mais fraco, eles não teriam conversado com ele, e que ele fala que ele vai derrotar todos os demônios e colocar o clã dela no topo dos clãs, e que assim, essa parte faz ela corar muito mais ainda, porque ela perguntou do porquê disso, e que ele acaba falando que é porque ele gostou dela, e que com certeza ela entendeu errado, ela entendeu de um outro jeito, até porque o protagonista, ele passou dessa forma, parece que ele
tá passando dessa forma, e ele não notou isso. Só que o protagonista, ele está pensando que Ezio é como o Dinho, é como o Dinho para ele, porque o Dinho é aquela pessoa frágil ali que segue ele para qualquer canto, e ele pensa que a Ezio é a mesma coisa que o Dinho, então por isso que ele falou que ele gostou dela. Só que ele tá passando uma ideia errada para ela e fazendo com que ela fique corando cada vez mais. Então assim, ela entendeu errado porque ele passou dessa forma, e que ele passou dessa forma porque ele não está ligando muito para essas coisas, porque ele não liga para romance, ele vai ligar mais para isso futuramente. E bom, ele acaba falando para ela voltar para o clã dela, só que ela fala que ela quer ficar, ela insiste em ficar, porque ela quer ver o que ele vai realizar. E que depois vemos de forma bem resumida, o protagonista passando por vários andares, até chegar no andar número 100, e que foi bem difícil chegar até aí, porque os andares ficaram cada vez mais difíceis, só que nada que ele não conseguisse lidar. E que no final chegou a parte mais esperada, quando ele chegou no 100º andar, e que encontrou o Monarca dos Demônios montado no Wyvern, ou seja, um monstro muito mais forte, com um dragão, com uma montaria muito forte também, e que se mostrou extremamente forte e que tem seu próprio exército também, e que ficou muito legal essa parte, com o clima da luta e rolando uma guerra entre os dois exércitos, que ficou muito boa essa parte, teve um giro de câmera aí em volta da guerra, mostrando a vanguarda do protagonista derrotando os monstros, e também o Tusk, que é muito forte usando todo o seu poder, e que ficou muito boa essa parte, dando um foco na vanguarda do protagonista. Só que o Monarca dos Demônios é muito forte e derrotou grande parte do exército, e quase matou Ezio também se não fosse o protagonista que chegasse ali e protegesse ela, e que no final até deu uma decisão para ela, porque ela ajudou o protagonista nessa luta, e que é uma coisa que ela estava indecisa, porque ela estava indecisa se apoiava o Monarca ou se apoiava o protagonista, porque ambos são muito fortes. Só que se o protagonista ele perdesse e ela fosse contra o Monarca, poderia dar ruim para ela e para o clã dela, só que ela também não quer abandonar o protagonista, então é uma coisa que ela fica indecisa. Só que depois disso, depois do protagonista ter salvado ela acabou se decidindo, e que tá se mostrando uma luta bem difícil, porque o protagonista, ele até tentou utilizar a furtividade contra esse Monarca, só que no final ele acabou vendo o protagonista e acertando ele. Só que logo depois veio uma cena muito boa com o Tusk, com um ataque muito forte contra esse boss, e o Ignis cortando a cabeça do Wyvern, fazendo com que o Monarca acabe ficando sem sua montaria e ficando no chão, e agora possibilitando uma luta mano a mano, e que foi uma coisa bem complicada, porque esse Monarca acabou com o exército do protagonista, e também está complicando as coisas para a vanguarda, porque a vanguarda está tentando ajudar o protagonista, só que eles não estão conseguindo segurar por muito tempo, mostrando que esse boss é muito forte e está sendo um baita desafio para o protagonista. Só que no final ele acabou ficando sozinho contra esse Monarca, e agora realmente é 1 contra 1 agora, e que essa parte tá uma bela empolgada com a música de fundo, e também esse clima aí sendo mostrado no anime, que foi muito bem feito, porque é uma situação de urgência e que parece que ia dar ruim para o protagonista, porque o boss ele ia soltar um ataque queima-roupa no protagonista, e que parecia que ia dar ruim mesmo. Só que logo depois chegou aquela parte que eu falei sobre a Ezio, em que ela acabou ajudando o protagonista jogando a arma dela, e que foi uma coisa que distraiu o boss por um momento, e que deu a possibilidade do protagonista usar essa habilidade, toque do dominador, e que no final ele acabou arrancando os braços do Monarca, e que assim, no mangá, no manhwa, praticamente nessa parte acaba a luta. Só que logo depois vem uma baita finalização, porque mesmo com os braços arrancados, o boss ele tenta soltar um ataque na frente do protagonista. Só que aí vem uma situação de desespero, uma situação de urgência, e que passaram muito bem essa parte, porque literalmente o protagonista ele acabou com esse boss na base da porrada, porque no final ele deu esse golpe no boss, e que fizeram muito bem essa parte, porque passou muito bem essa situação desafiadora para o protagonista, e que foi muito bem feita e deu uma bela empolgada, e que no final ele acabou com esse boss e finalizou o castelo demoníaco. E logo depois vem mais uma parte que faz a garota corar mais ainda, porque o protagonista ele fala para ela que agora o clã dela domina as coisas por aqui, e é uma coisa que com certeza faz ela corar mais ainda para ele, porque ele não para de soltar dessas para ela, e ele não nota isso. Mas enfim, ele acabou o castelo demoníaco, e vai ser bem interessante o que vai acontecer depois, porque agora tem todos os ingredientes para o Elixir da Vida, e vai ser bem interessante o próximo episódio. E bom, em paralelo a essa parte do protagonista no castelo demoníaco, finalizando o castelo demoníaco, tivemos uma outra parte que chamou atenção e que faz uma ligação para o próximo arco, que já vai começar no próximo episódio, porque aquela formiga que apareceu no episódio passado acabou matando várias pessoas, inclusive vários caçadores, e foi constatado que ele matou vários caçadores de rank E, rank C, rank D e também um rank B, e foi preciso um rank A chegar e desferir um ataque muito poderoso para acabar com ela. Então quer dizer que essa formiga, que é uma formiga comum, está no nível de um rank A, então mostra que as formigas são uma ameaça muito grande, e agora que uma formiga conseguiu voar até essa região, eles estão temendo que elas consigam chegar mais longe ainda
e chegar até onde eles estão. E é uma coisa que eles querem evitar a todo custo, tanto que eles acabam decidindo que eles vão cooperar com o Japão, que eles vão pedir a ajuda do Japão. E que assim, para quem não conhece a situação do Japão com a Coreia até na vida real, na história o Japão e a Coreia nunca tiveram uma boa amizade. Então mostra o quão difícil está essa situação para eles estarem pedindo ajuda do Japão. E que essa vai ser a quarta operação na Ilha Jeju, que tem até uma parte deles analisando essa formiga e mostra esse caçador que na verdade é um caçador do Japão e que é um mestre de guilda que vai ajudar nessa quarta operação. E que logo depois mostra os caçadores de rank S sendo convocados para a quarta operação, incluindo esses dois que vão participar da quarta operação. E que a Shahen, que está interessada no protagonista, está pensando que ele também vai. Que essa parte vai ser bem interessante, ele vai se envolver nessa quarta operação, mas não do jeito que você está pensando. E que, como eu disse antes, o Japão vai participar. E que logo depois temos uma reunião entre a Associação dos Caçadores e esse cara, que é o mestre de guilda de uma guilda muito forte do Japão. E que conta com vários rank S. E que se mostrou já diferenciado desde o começo, porque ele mostrou uma análise bem diferenciada das formigas. Ele tinha as mesmas informações que a Coreia tinha, só que ele trouxe uma outra análise, uma outra perspectiva. E que ele constatou que as formigas têm um período de vida muito curto. E caso eles acabem matando a rainha, o restante vai morrer dentro de um ano. Então é só matar a formiga rainha que eles vão resolver o problema. Uma outra coisa que eles constataram também é que as formigas buscam as pessoas com os poderes mais fortes. E que com essas informações, esse cara acabou oferecendo um plano muito bom, porque ele falou que não só ele vai participar, como também mais 9 rank S da guilda dele. Ou seja, vão ser 10 rank S do Japão que vão participar dessa raid, fora os rank S que vamos ter na Coreia. E que o plano dele é que os rank S do Japão vão distrair as formigas, enquanto os rank S da Coreia vão matar a formiga rainha. E que parece um plano muito bom para os rank S da Coreia, porque basicamente os rank S do Japão vão subir várias formigas, vão lutar contra várias formigas. E é uma coisa que eles se propuseram, porque parece que é uma coisa que eles conseguem lidar. Que parece um plano muito aceitável para a associação e que eles acabam acatando. E que no próximo episódio vai começar a quarta operação na Ilha Jeju e que vai chamar a atenção, porque vamos ter gente muito forte nessa quarta operação e o protagonista também vai chamar a atenção quando voltar. E que vai ser uma coisa bem interessante de acompanhar. E bom, tem uma coisa aí nessa parte que não foi mostrada, que pode ser mostrada no próximo episódio, que com certeza vai ser constatada, e que é os pensamentos desse cara. Na verdade, as reais intenções desse cara. Porque esse cara, um mestre de guilda dessa guilda do Japão, ele só está querendo participar dessa grande raid, dessa quarta raid na Ilha Jeju. Ele quer virar um caçador de rank S a nível nacional. E que um caçador de rank S a nível nacional é a elite dos caçadores de rank S. E ele quer se colocar nesse topo. Então, assim, é mostrado no material original e no Malha, principalmente no Malha, que ele não foi com boas intenções. Ele foi para subir na carreira. E que é uma coisa que não foi colocado no anime, não foi colocado os pensamentos dele durante essa reunião, mas pode ser colocado futuramente. Tem outras partes que é citado que ele está para isso, na verdade, e que podem acabar colocando. Até porque é um fato muito importante do porquê o pessoal do Japão está ajudando. Fora uma outra coisa que vai ser mostrada mais à frente, do porquê eles estão ajudando o pessoal da Coreia também. E que vai ser uma parte bem interessante de ver quando eles colocarem, e que eles não podem cortar. Essa parte não pode ser cortada. Foi cortada nessa parte da reunião, mas nos próximos episódios, nas próximas vezes que virmos essa parte de novo que tem no material original ou no Malha, tem que ser colocado, porque senão vai ficar meio estranho ser colocado só no final. E se você souber só no final, você não vai sentir a mesma coisa quando estiver rolando a quarta operação. Então é isso, galera. Foi um excelente episódio de Solo Leveling, com o protagonista finalizando um castelo demoníaco, com uma baita de uma luta contra o Baran, o monarca dos demônios, e que foi muito empolgante e bem intensa mesmo, porque parecia que ele não ia conseguir. Talvez você esperasse que ele conseguisse ganhar do Baran, só que tava muito difícil mesmo, você ficava duvidando, e que no final ele acabou ganhando de forma bem empolgante e bem impactante, porque a última parte dele dando soco no Baran foi muito bem feita. E que agora o protagonista, ele praticamente tem o Elixir da Vida, porque já tem todos os ingredientes. Então no próximo episódio, devemos ver ele usando o Elixir da Vida, e que vai ser uma parte bem emocionante. Eu espero que ele faça de um jeito bem emocionante, porque é para isso que ele lutou para salvar a sua mãe. E é uma coisa que ele sempre quis, e ele vai conseguir fazer isso agora. Uma outra coisa que vai ser interessante também é a quarta operação na Ilha Jeju, porque agora vamos ter os caçadores de rank S da Coreia junto com os caçadores de rank S do Japão, e que vai ser uma coisa bem interessante junto com o protagonista, porque o protagonista ele vai se envolver nessa quarta raid, só que de uma forma que alguns não vão esperar, porque o protagonista ele está voltando, ele não sabe muito sobre essa quarta raid que vai rolar e vai ser de surpresa, e ele meio que vai surpreender alguns caçadores nesse começo da quarta raid. Então é
é isso, galera, foi muito bom esse fechamento do arco da volta do Castelo Demoníaco e que foi muito bem feito e que teve um belo gancho para o próximo arco, o arco que vai começar no próximo episódio e que é o arco da Ilha Jeju, e que vai ser bem interessante acompanhar esse arco das formigas, que é o famoso arco das formigas e que todo mundo quer ver o que vai acontecer, e como protagonista ele vai se destacar, e que com certeza ele vai se destacar mesmo, e que vai ser bem interessante acompanhar do começo ao fim. Então é isso, galera, agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse episódio, gostaram da luta contra o Baran ou gostaram dessa parte das formigas, o pessoal da Coreia formando uma aliança com o pessoal do Japão, e também o que vocês esperam para o arco das formigas, comente aqui abaixo nos comentários, e também deixa seu like para apoiar o canal e se inscreva para ver os próximos vídeos. Então é isso, galera, vou ficando por aqui e falou!